6h33 na Rádio 93 FM. Já estamos aqui no estúdio da Rádio Líder em Audiência com o deputado estadual Euclides Fernandes. Ele que participa nesse instante conosco de um bate-papo a respeito das ações, da sua participação como parlamentar. Pessoa que tem tido um cuidado excepcional com as cidades do Médio Rio das Contas, mas para além do Médio Rio das Contas, todos os lugares onde tem sua representação política. E Jequié é essa cidade que ele guarda no coração, a cidade que ele tem lutado muito pelo seu desenvolvimento. Deputado estadual Euclides Fernandes, bom dia, satisfação sua presença aqui no estúdio da Rádio Líder Audiência, Rádio 93 FM. Bom dia. Bom dia a toda a bancada aqui, o Jequié Urgente, ao Márcio Lima, nosso chefe de jornalismo da 93 FM, e o Jean, que é aplaudido pela sua capacidade técnica, cuidando aqui para o som da rádio chegar bem em todos os ouvintes da 93 FM, e o Canguçu, que é a grande revelação aqui na nossa região, como o homem que cuida da divulgação do esporte, não só aqui do nosso ADJ, mas o esporte sentido mais universal. Agora mesmo, ontem mesmo, ele estava em Salvador, transmitindo, né, o Bahia e o Vitória, né, mostrando a sua condição de capacidade nas transmissões do futebol aqui no estado da Bahia. E bom dia a todos os ouvintes aí da 93 FM. Como sempre, uma satisfação estar em Jequié. Como sempre, constantemente, todo fim de semana eu estou em Jequié, vendo as reivindicações, procurando dar assistência aqui, não só a Jequié, como toda a nossa micro-região, né? Passou o carnaval, as coisas voltaram ao normal e nós estamos, então, nessa agenda sempre, todo fim de semana, aqui no município de Jequié. Deputado, o senhor esteve na cidade de Almadina e observo que lá uma das principais reivindicações é a questão da saúde. E o senhor também, entendendo a necessidade do cuidado com a população de Almadina, lá o senhor fez, junto com o governador, entregas. E dentre as entregas, um veículo para as pessoas que precisam fazer seus tratamentos de saúde, seja fora do domicílio, seja aquela atenção voltada à saúde. O senhor tem se preocupado muito com a saúde do cidadão baiano, sobretudo nesse quesito, né, de dar uma melhor comodidade para que essas pessoas que procuram atendimentos mais complexos possam estar sendo transportados com segurança. Com certeza. Nós temos essa leitura da problemática do sofrimento da grande população brasileira, não é só aqui da nossa região, nem do estado da Bahia, do Brasil inteiro. Uma das coisas que mais leva a dor e o sofrimento do brasileiro é o problema de saúde. É um atendimento de qualidade, aqueles que necessitam do amparo do poder público, seja municipal, seja estadual, seja federal, para cuidar do seu problema de saúde. Então eu tenho muita atenção nessa situação. Dia 15 de março foi o aniversário de emancipação política do município de Almadina. 63 anos de emancipação política. O governador também fez questão de estar presente lá no município. E nós temos lá a nossa relação política e pessoal, um grande companheiro que nós temos lá, o Galileu Oliveira, que é secretário de administração lá da prefeitura. Fomos lá também participar desse festejo da emancipação política, aos 63 anos. Na oportunidade do governador, com aquela disposição, com aquela energia que ele tem e essa vontade de se aproximar cada vez mais da população baiana, 7 horas da manhã, estava lá na igreja de Almadina, na missa solene, em comemoração à emancipação política do município. Após o término da missa, ele então foi fazer as entregas, não é, para o bem-estar da população de Almadina. Então ele fez a entrega de uma estrada de 20 quilômetros asfaltada que liga Almadina ao município Floresta Azul. Uma estrada que foi um custo de 43 milhões, né, que deu esse pique para aquela região, seu desenvolvimento econômico social. Fez entrega também de um modelo muito bonito, um mercado municipal. E
uma quadra poliesportiva para o desenvolvimento de várias modalidades de esporte, seja o futebol de salão, seja o voleibol, o handebol e etc. E depois ele fez questão de assinar várias ordens de serviço atendendo às reivindicações lá do povo de Amadina e do senhor prefeito, o jovem Maciel, né? E o seu vice-prefeito Jadel Lopes. Então ele assinou várias ordens de serviço, vendo a necessidade da melhoria da qualidade de vida do povo de Amadina. Foi realmente interessante. E o povo também numa demonstração de carinho com o Jerônimo. O povo fez questão de abraçá-lo, bater foto com ele, mostrando uma alegria enorme pela presença do nosso governador Jerônimo Rodrigues lá na cidade de Amadina. Nós estivemos lá pessoalmente, participando de todos esses eventos, todos esses momentos importantes para aquela comunidade. Deputado, bom dia. Em 2022, eu tive a oportunidade de acompanhar uma das visitas do até então governador Rui Costa aqui na região, e ele anunciava as obras de captação de água do Rio Paraguaçu, que abastecerá milhares de residências da região. O senhor tem sido também um porta-voz dessa obra. Como é que está o andamento dessa execução via Embasa, via governo do estado? Já tem data para que as pessoas tenham condições de abrir a torneira e ter água potável em casa? Foi uma luta nossa, uma ação nossa como deputado. Eu futuquei o governador na época, Rui Costa, no último ano da gestão dele. Uma obra que hoje está em 190 milhões de reais. O governador, antes de sair, não só ela deu a ordem de serviço, como a obra já tinha tido esse início. Água que vem do Paraguaçu para atender as cidades de Planaltino, Maracás, Itiruçu, Lajeado de Tabocal, Trocamento de Jaraguara, Irajuba. Essas cidades sempre, nas estiagens, havia essa dificuldade, essa falta de água até para o abastecimento. Então, nós fomos para essa luta, junto na época, o Rui Costa, e ele atendendo a nossa solicitação. Ele fez a questão, inclusive, ele disse publicamente lá na Assembleia Legislativa, quando ele esteve lá no início do ano, dizendo que estava fazendo um atendimento ao deputado estadual Euclides Fernandes. Eu, como deputado, evidentemente, quando a gente consegue levar coisas boas, entregas importantes para as comunidades que a gente representa, a gente se enche nosso espírito de alegria e de satisfação. E tenho acompanhado a obra. Sempre vou em Embasa, né? A obra está na reta final. Já está com 80% de obra construída. Eu acredito, Canguçu, que no mês de junho essa obra será entregue a essas populações desses municípios aí, levando esse bem-estar, essa melhoria da qualidade de vida dessa gente boa aí, desses municípios. Aproveitando o ensejo, deputado, fazer aqui duas solicitações, ser porta-voz de dois setores. O primeiro da área esportiva e depois da área agrícola. O Centro Esportivo Aníbal Brito foi entregue em 2021, pelo governador Rui Costa, um centro que dispõe aí de pista de atletismo, campo society, quadra de... Pois é, o 5º estado e o primeiro aqui na cidade de Jequié. Só que, infelizmente, o campo do centro esportivo já há algum tempo está parado, né? O piso lá, o sintético foi danificado e até então ninguém tem uma informação da SUDESB, da coordenação lá do centro esportivo. Gostaria que o senhor fizesse o uso lá da sua relação na Assembleia Legislativa junto ao governo para fazer esse pedido para... a classe dos estudantes também, né? Já que é SUDESB e Secretaria de Educação. E um outro pedido da produção agrícola da região de todo o Jiquiriçá, que usa a estrada Baixão de Piúna a Itiúba. A informação que a obra já iniciou, mas está muito lento o processo lá e as pessoas estão pedindo um pouco mais de celeridade na obra. E como o senhor é um dos representantes da região, porta-voz, o homem que fala firme na Assembleia, gostaria que o senhor apresentasse esses dois pleitos. Com certeza. Eu fico até grato a você, meu caro Canguçu, por essa sua preocupação em ver as coisas do bem-estar da população regional. E como desportista que acompanha bem o esporte aqui na nossa região,
lá no centro esportivo sentindo essa problemática que já está há tempo sem ser resolvido, né, para se tomar providência. É óbvio que eu recebo aí com a minha gratidão por me informar dos problemas, e quando chegar em Salvador eu vou entrar em contato com o Vicente, que é o nosso presidente, diretor-presidente aí da Sudesb, pedindo a ele providência imediata para poder dar a solução a esse problema que você nos traz nesse momento. E o problema da estrada é uma estrada muito antiga, essa reivindicação. Desde que eu peguei meu primeiro mandato de deputado, na época de Jacques Wagner, que há essa luta do povo lá do Baixão de Tiúba, essa estrada, o asfaltamento até o distrito de Tiúba, lá em Jaguaquara. Então nós ficamos felizes quando houve a determinação, a ordem de serviço para poder fazer essa estrada. Estou aqui agora tomando conhecimento através do Marco Canguçu, esse grande jornalista que acompanha bem os fatos aqui de nossa região, para quando chegar lá em Salvador, né, fazer contato lá, evidentemente, com o Saulo do Derba, para pedir a ele, para ele entrar em contato com a empresa, que foi feita uma licitação, a empresa está com a responsabilidade de cuidar dessa obra. Se ela está andando devagar, tem que tomar uma providência por parte do Estado para que acelere essa obra para ser entregue o mais rápido possível. Ao chegar em Salvador, Canguçu, terei essa obrigação de cuidar desses fatos que você nos traz neste momento aqui no programa Que é Urgente da 93 FM. Seguimos com o deputado estadual Euclides Fernandes, conversando com ele aqui no estúdio da Líder Audiência. Ô deputado, o senhor está falando de questão de obras estruturantes para o nosso município, para a nossa região, para a região de Jaguaquara, mas eu observo aqui no seu Instagram, inclusive eu peço às pessoas aqui, sugiro que as pessoas também façam isso, dep.Euclides Fernandes. Acompanhe aqui, como eu faço, acompanhe o dia a dia do deputado Euclides Fernandes através das redes sociais. Importante, por aqui o senhor também mostra, demonstra e publica todas as suas ações, inclusive essa que eu estou vendo aqui, que o senhor solicita ao governo do estado, diretamente ao governador Jerônimo Rodrigues, reestruturação do Planserve. Por que eu trago essa informação como importante? Eu conheço muitas pessoas, servidores que utilizam o Planserve como seu principal plano para cuidar da sua saúde. Tem muitos, mas muitos reclames, muitas pessoas pedem, dizem que o Planserve precisa dessa reestruturação urgente, e o senhor apresentou esse projeto e está fazendo lá a devida cobrança para que essa reestruturação possa acontecer o quanto antes. Evidentemente o Planserve é o órgão é o plano de saúde, provavelmente dito, só dos funcionários públicos do estado da Bahia. E o Planserve é muito importante, é aquele acesso do funcionário público para resolver seu problema de saúde. O funcionário público, que é a sustentabilidade do governo na sua gestão. E o Planserve, na época de Jacques Wagner, funcionava muito bem. Mas no Planserve, naquela época, a receita do Planserve, para cuidar do custeio operacional, era oriunda da contribuição dos funcionários públicos, no contra-cheque está lá, né, a retirada para atender o plano de saúde, quem optou pelo plano de saúde, e outra parte, outra cota, é para o governo do estado. Então, na época de Jacques Wagner, a cota do estado era 5% da receita do estado e a outra parte do funcionário público. Só que depois que Jacques Wagner saiu, aí no início aí, durante o governo de Rui Costa, aí nós tivemos aí uma queda, uma diminuição da cota do estado, que saiu de 5% para 2,5%. Isso ao decorrer do tempo, depois dessa queda, aí começou o Planserve ter problema, segurando o problema de credenciamento de hospitais, de clínica, de médicos, e isso passou a gerar, então, essa dificuldade do funcionário público a ter um plano de saúde autêntico que atendesse às suas necessidades. Então eu luto com isso, eu e mais alguns companheiros deputados, lutamos já há muito tempo, apelamos para o Poder Executivo para poder resolver essas dificuldades aí do Planserve. Eu agora, recentemente, no ano passado, eu fiz uma indicação ao governo explicando a situação, não tive ressonância.
esse ano estou novamente atuando junto ao Poder Executivo, solicitando essa providência. Saúde é importante, é fundamental para todos os brasileiros. E o funcionário público do Estado, evidentemente, a sua salvação, o funcionário público que ganha seu 3 mil, ou 4 mil, ou 2 mil, evidentemente, não pode pagar um plano de saúde particular, privado, que é muito caro, aí tira as condições de sobrevivência. Então, o campo propriamente de cuidar da saúde é o Planseve. Infelizmente, está em queda realmente o atendimento do Planseve a esse contingente de funcionários públicos aqui do estado da Bahia. Só rapidinho, só para emendar aqui, já que o governador, o deputado, deve estar com o governador na sua próxima agenda e tem acompanhado muito de perto as agendas do governador, eu gostaria que o senhor levasse também uma reivindicação em nome dos moradores e de todas as pessoas que passam aqui pela BR-330, aqui sentido Pé de Serra, passando pelo Curral Novo. Aquela obra... Exato, essa obra aqui ligando Jequié até passar lá por Maracás, indo para a Contenda do Sicorá, precisa de uma atenção por parte do governo. A gente sabe que é uma BR-330, mas que tem a sua pactuação com o governo do estado para manutenção. Essa localidade está terrível, colocando em risco a vida de todas as pessoas que por ali passam, principalmente no final de semana, onde o jequiéense, as pessoas aqui da região, recentemente teve um acidente terrível, uma família inteira acabou sendo ceifada por conta de desvio, por conta de um buraco, alguma coisa nesse sentido. Então levar, já que o senhor vai estar com Saulo Pontes, lá da CEINFRA, levar também essa reivindicação para que haja uma requalificação dessa localidade, pelo menos, de forma paliativa, uma operação tapa-buracos naquela localidade, porque está precisando muito, e a população de Jequié e todos aqueles de Maracás, Pé de Serra, por onde passa, Lajeiro, Tabocal, eles passam por ali também, porque acaba sendo uma viagem mais tranquila, mas que está se tornando uma viagem muito perigosa por conta do grande número de buracos. Essa estrada teve a minha presença, nossa ação, logo no primeiro ano do governo de Jacques Wagner. Paulo Souto, quando era governador, ele abriu a estrada de Pé de Serra para Maracás e BR-116 e deixou Jequié totalmente isolada, trazendo um prejuízo grande para o setor da economia aqui do município de Jequié. E nós abraçamos essa causa de levar esse asfalto de 60 quilômetros de Jequié até Contenda do Sicorá. E essa luta foi boa, porque nós saímos vitoriosos. Conseguimos convencer Jacques Wagner da importância de fazer esse asfalto. Isso foi logo no primeiro ano do governador, na época, Jacques Wagner. Aí nós conseguimos que essa estrada fosse realmente construída, trazendo isso mais situação mais adequada economicamente para o município de Jequié. E, na verdade, ao longo do tempo, foi no primeiro ou segundo ano do governador Jacques Wagner, aí já temos quase 20 anos que a estrada foi feita. Então, ela está precisando mesmo de uma requalificação, tá? E isso não tenha dúvida. E nós também vamos, como disse você, não só o Saulo, como também o secretário de Infraestrutura, a quem afeta todo o problema de recuperação de estrada, construção de nova estrada, não é? O deputado federal, Henrique Brito, né? Para que a gente possa tomar essa providência da requalificação dessa estrada, que é muito importante aqui para a economia de Jequié. Eu até agradeço a sua lembrança para poder a gente tomar essa providência. Ô, deputado, o 2026 é um ano de decisões no país, né? Escolha de deputados, senadores e governadores, como também a presidência da República. E é natural que o brasileiro tenha essa cultura muito de disputa de prefeitos, de deputados, mas os partidos, mesmo que de forma tímida, já estão articulando, né, os seus presidentes e a população de modo geral. O senhor está acompanhando de perto aí as eleições na Bahia há muitos anos. No ano passado nós tivemos uma disputa entre ACM Neto e Jerônimo
na última eleição, né, melhor dizendo, e o Gerando foi vencedor. O senhor acredita em polarização novamente desses dois nomes para 26? Ou nos bastidores tem conversas aí de que novos nomes poderão surgir? Não acredito, não. A minha leitura é o seguinte: nosso sistema, o meu sistema, ao longo do tempo, desde o meu primeiro mandato, que eu sou atrelado ao sistema do PT, não é, que comanda a gestão do estado da Bahia, já quase chegando 20 anos. E normalmente isso vai fazendo uma saturação. O desgaste, até na administração dos atendimentos a nível aqueles grupos políticos da base do governo, banda B, banda C e banda A, que é que tem o prefeito e etc. como Bahia, vai criando esse descontentamento e vai formar aquele sentimento forte de mudança. Foi o que nós tivemos aqui na história política da Bahia, a exemplo, na época que Valdir Pires ganhou de Antônio Carlos Magalhães, na urna, quando abriu as urnas, sem ninguém esperar. Como nós tivemos a eleição de Jacques Wagner. Paulo Souto perdeu também, achando que ia continuar governador. Quando abriu as urnas, deu Jacques Wagner. Então, evidentemente que há esse sentimento. Rui Costa começou realmente com a pesquisa lá para baixo, mas aí não tinha esse sentimento ainda tão forte. Aí ele se recuperou e terminou se elegendo, propriamente dito. Agora, nesse quadro atual, a gente sente que tem um sentimento muito forte. Não é contra o governador Geraldo, muito pelo contrário. Esse sentimento, a pesquisa botou 65%, uma pesquisa feita no estado da Bahia, uma pesquisa de uma empresa de confiança, de credibilidade, feita em todo o Brasil, e aqui na Bahia, Geraldo 65%. Agora, quando partiu para o voto das eleições de 2026, Geraldo cai para 36, se eu não me engano, e a Semineto sobe para 46. Então é realmente a questão de sentimento, sim, da leitura, provavelmente, da população. Não acredito que a oposição tenha um outro nome mais construído historicamente do que o de ACM Neto. Não acredito. Aí, na minha leitura, na tendência, as oposições, o sentimento fluir nesse sentido, e o ACM Neto, que na minha leitura, será o candidato da oposição, se fortalecendo dentro das pesquisas que são feitas, etc. Eu acho que o panorama é isso. O Jerônimo Rodrigues tem seu papel. O grande problema de Jerônimo não é a gestão dele, que a gestão dele está tido aí como aprovada. Ele tem se aproximado do povo. Ele tem já andou em 308 municípios, levando a sua presença, a reivindicação, ouvindo as reivindicações das populações onde ele vai. Ele tem um sentimento de aproximação muito forte. Ele chega, cumprimenta as pessoas, está lá misturado com o povo, vai, bate flash, bate fotografia com todo mundo que deseja estar lá batendo a fotografia com ele. Ele realmente é uma figura extraordinária, não há dúvida quanto a isso. Agora, qualquer movimentação de crescimento de oposição, na minha leitura, não é problema da gestão dele, que a gestão dele está sendo realmente fabulosa. É o problema de sentimento do tempo que o grupo dominante está no comando, propriamente dito, da gestão pública do estado da Bahia. Aqui duas falas minhas rápidas. Uma para dizer que eu estou vendo aqui também que no próximo dia 21 haverá aqui, através de uma indicação sua, uma proposição sua, homenagem ao desembargador do Tribunal de Justiça, né, Federal da Primeira Região, o Wilson Alves de Souza. Uma sessão especial outorga da Comenda 2 de julho. Vai ser dia 21 de março. Uma proposição sua. E a outra fala que é importante, porque diz respeito à sua equipe. Equipe aqui, ó. Bom dia, Marcos. Enviou até para Marcos Canguçu. Estou lendo aqui seu nome. Marcos Canguçu. Gostaria de agradecer ao deputado Euclides Fernandes por manter seu escritório político e uma equipe muito preparada para ajudar as pessoas de toda Jequié e região. E eu mesmo busquei ajuda
lá para uma irmã minha que está muito doente e lá foi muito bem atendido pelo Ângelo, pela senhora Denise. Atendimento esse com muita atenção e dedicação em resolver, e graças a Deus eles resolveram. Aqui é o Paulo. Obrigado, Paulo, por sua mensagem aqui em referência aqui, fazendo a deferência a questão, esse cuidado de manter o escritório aqui na cidade de Jequié, deputado. Ô, deputado, só acrescentando que o senhor vai fazer aí essa homenagem ao desembargador, né? O Wilson Souza. O Wilson. Agora, uma informação importante também, porque em novembro do ano passado, o senhor fez uma manifestação com relação à necessidade de juízes titulares de Jequié. Ainda continuo fazendo. Pois é, mas lamentavelmente eu não tenho a tinta na caneta para resolver. Mas tem uma boa notícia aí. Mas trabalhar e buscar a ação para isso, nós estamos aí firmes nesse propósito. Mas há uma informação que vai receber novos juízes aí, viu? A partir de junho, deixa chegar, pra gente bater palma, ficar feliz. Por enquanto são 9 varas que temos no município de Jequié, varas, e que só tem um juiz titular. Os demais são substitutos, que não correspondem, propriamente dito, à necessidade aqui do povo de Jequié, da comarca, não só de Jequié, como Manuel Vitorino, tem alguns municípios aí que é vinculado à comarca de Jequié. Mas voltando a responder aqui o nosso amigo aqui, o Márcio Lima, sobre o nosso gabinete, o papel do político é servir. O povo tem dificuldade de resolver suas dificuldades, seus problemas. Então, desde que eu tomei posse, em janeiro de 2007, que eu aluguei uma casa, montei uma estrutura de assessoria para dar essa facilidade para que o cidadão comum, o povo, tenha essa sustentabilidade para procurar resolver seus problemas em vários setores. É em polícia, é em saúde, é em educação. Então eu tenho uma alegria, tenho satisfação em poder servir esse povo, mantendo o gabinete constante, não parou em momento nenhum desse tempo todo que eu sou deputado estadual. Fico feliz e agradeço aí o Paulo, aí a sua colocação pública aqui com referência ao nosso gabinete, que é para servir o povo. E o papel do povo, do político, não só o deputado, vereador, deputado federal, senador, prefeito, governador, é servir realmente ao povo. Eu faço um esforço muito grande para fazer esse atendimento à população. No que tange a nossa comenda 2 de julho, que é a homenagem maior que a Assembleia Legislativa dá aos cidadãos por serviços prestados, pela sua presença dentro do contexto da estruturação propriamente dito do Estado, o Wilson Souza é um desembargador da Justiça Federal e é uma figura extraordinária, um currículo fabuloso. E também é pai de outros juízes, a exemplo de Valnei, foi juiz aqui em Jequié, e hoje ele está na corregedoria do Tribunal de Justiça. Então, entramos com o projeto, foi aprovado por unanimidade, e na próxima sexta-feira, 10 horas da manhã, nós estaremos lá fazendo essa entrega ao desembargador Wilson Souza pelo reconhecimento da ação dele na magistratura do Estado da Bahia. Para finalizar o nosso bate-papo de hoje, aqui com o deputado estadual Euclides Fernandes, eu estou vendo aqui já a sua assessoria me indicando que a estrada o aguarda, né? Para mais uma ação, mais uma semana de muito trabalho na Assembleia Legislativa. Mas existe aqui, inclusive a Embasa informou que estão acontecendo investimentos para abastecimento de água em Jequié. E isso é visto com muito bons olhos, principalmente porque no dia 25, eu me recordo bem, 25 de outubro, 27 de setembro do ano passado, o senhor esteve ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, ali em frente ao Hospital Geral Prado Valadares, e foram anunciados investimentos. E ficou de fora o Zibruni. E o senhor não se contentou enquanto não colocou também nessa relação de investimentos da Embasa o Zibruni. Isso é uma satisfação para o senhor, porque já está sendo, inclusive, uma realidade. O senhor acompanha constantemente, né? Está em andamento. Como é que está, deputado? A população do Zibruni sofria porque investimentos como pavimentação e outras questões para melhoria da qualidade de vida não chegavam porque não tinha essa rede de esgotamento, de abastecimento, não tinha. E agora já é uma realidade, deputado? Com certeza. E primeiro foi uma luta nossa
para exatamente esse grande projeto, macro projeto da Embasa, cuidando realmente do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. São milhões e milhões que esse projeto aí construiu para atender as necessidades aqui do município de Jequié. Quando nós conseguimos essa ação, aí trabalhamos para incluir o Zibrune, que já estava trabalhando com o Zibrune já há um bocado de tempo. Fiz várias reuniões com a comunidade do Zibrune, a busca realmente de resolver esse assunto. Graças a Deus, nós conseguimos esse avanço no que diz respeito a esse grande projeto, macro projeto da Embasa, para ampliar o serviço de esgotamento sanitário e de abastecimento de água. E nós então conseguimos essa introdução aí do Zibrune e também o abastecimento de água de uma comunidade de Salgado. Aí fica depois lá do Mandacaru. Nós estivemos lá fazendo reunião com o povo, começamos a trabalhar. Mais de umas 500 famílias. Projeto alto, mais de R$1 milhão, mas nós conseguimos também introduzir aí nesse serviço da Embasa. Já saiu até a licitação aí da comunidade do Salgado. E acredito também já deve estar se dando procedimento aí para dar início aí também essa água do Salgado. E o Zibrune já está totalmente definido, já está início da obra, a coisa já está para ser totalmente resolvida. Graças a Deus, é isso que me deixa um deputado satisfeito com o alimento do seu trabalho, levando o benefício, levando as entregas, cuidando do bem-estar da população da qual ele representa. Muito bem. Falamos com o deputado estadual Euclides Fernandes, registrar aqui o Ivan Doces Gabriela, está aqui, ó, assistindo, acordou cedinho para assistir aqui a programação. Está assistindo mesmo, literalmente assistindo aqui na televisão, aqui através do nosso canal no YouTube. Ivan Doces Gabriela, Silvano do Baixão também acompanhando aqui a programação, e todas as pessoas, Geraldo, obrigado Geraldo também por sua manifestação, e todas as pessoas que estão acompanhando aqui o G que é urgente, a notícia em nome da verdade. Deputado, muito obrigado por sua presença conosco, é sempre uma satisfação poder atualizar aqui aos ouvintes as informações a respeito da sua agenda como deputado estadual Euclides, que tem trabalhado não só por Jequié, mas toda a região. Na próxima quinta-feira vamos ter o governador Jerônimo Rodrigues na cidade de Ipiaú. Já existe a possibilidade também de uma agenda até o final do mês aqui também na cidade, e o senhor tem sido essa voz ativa, voz da região, como é sempre colocado. Euclides Fernandes, muito obrigado, deputado, excelente dia. Nosso agradecimento a todos que estão assistindo nossa entrevista, e manda aqui meu abraço para o Silvano do Baixão, grande companheiro que comanda aquela comunidade com muito carinho, com muita dedicação. E evidentemente que nós temos aí a presença do governador prevista, né? Que o governador faz a sua agenda, mas depois aparece alguma situação, às vezes ele tem que mudar. Mas a de Piauí está certo aí para o dia 20, na próxima quinta-feira. Está previsto também para Jequié no dia 25, na outra semana. Em Jequié ele vem também para fazer entregas importantes e assinar ordem de serviços para atender as necessidades aqui do município de Jequié, evidentemente. Então, por exemplo, ele vai fazer a entrega, se ele comparecer realmente, se vier no dia 25, a do colégio integrado, de ensino integrado, que fica lá no quilômetro 3. Aqui eu mando um abraço pro pastoreiro, esse guerreiro que cuida aí da comunidade lá do quilômetro 3 e do quilômetro 4. Então ele vai fazer a entrega dessa escola de tempo integral, que são mais de 70 escolas que o governador, desses 2 anos de gestão, já entregou, trazendo esse modelo de educação importantíssimo, que o estudante entra na escola às 7 horas, só sai no final da tarde, onde ele terá boa alimentação, com cozinha bem preparada, tem lá auditório para desenvolver suas aptidões artísticas, tem quadra de esporte para o desenvolvimento do esporte das suas várias modalidades, futebol de salão, handebol, basquetebol, enfim, há opções de crescimento do jovem estudante que está numa escola de tempo integral, desenvolver suas aptidões artísticas, esportivas e etc. Então está previsto a vinda dele para o dia 25, e
Quinta-feira, dia 20, ele está no município de Piauí, também fazendo entregas importantes dentro do contexto. Então eu quero mandar meu abraço para todos os ouvintes aí da 93 e mandar meu abraço ao meu assessor que me ajuda muito, é o Neto da Aguajá, ele que foi vereador desse município, ele que foi secretário de Agricultura, um bom secretário, cuidou da agricultura familiar aqui na zona rural do nosso município. Ele que é um companheiro de fé que tem me ajudado bastante nas minhas ações políticas. Mas concluindo aqui minha fala, parabenizar Marco Canguçu pela sua ação no esporte, dando aquela sustentação de comunicação do esporte, não só aqui do nosso ADJ, mas no sentido mais universal, o esporte no sentido brasileiro. E o senhor vai torcer domingo que vem para quem? Para Bahia ou Vitória? É melhor o senhor dizer que vai torcer pro Bahia, porque já tá 2-0, né? Não, eu não sou é que eu sou conhecido como exercício do nosso mandato de deputado estadual, não ser falso. Né? De eu ter credibilidade. A paixão então é mais por Vitória. Não ter essa história tá em cima do morro. Sim. Então evidentemente que o meu time, que eu não sou fanático. Sei. Não sou aquele que o Vitória vai jogar e eu tô lá. Sei. Lá vestido de camisa, com bandeira, fazendo aquela festa. Mas o sentimento pessoal é Vitória. Negro. No Rio. Já Ramon, meu filho, é Bahia. Ramon esse é fanático. Sei. Ramon chega, o Vitória vai jogar até fora do estado da Bahia, ele pega o avião e vai lá assistir o Bahia. Bahia. O time dele é o Bahia, o Vitória é o meu. Ele não seguiu o pai. Sei. O sentimento dele é Bahia. e o meu realmente é o Vitória, não tenha dúvida. Mas então eu queria dizer, parabenizar pelo grande trabalho que você está fazendo, das transmissões, cuidando realmente do esporte no sentido mais geral e mais universal. E evidentemente eu pediria à técnica botar aí um parabéns aí, que eu quero dar um parabéns a Márcio Lima, um jovem disposto que não se acomoda com sua ação só de comunicador, tem ampliado os seus horizontes. Formou-se em direito agora, recentemente, e com menos de um mês já fez o teste da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e foi aprovado. Já tem a sua carteira para começar seu exercício profissional de advogado do mundo forense no estado da Bahia, do nosso Brasil. Então a você, Márcio Lima, eu peço a técnica colocar um parabéns para Márcio Lima. É isso aí, Márcio Lima. Nossos parabéns e um abraço a todos os ouvintes da 93 FM. Vamos aí, a luta agora, pegando estrada para Salvador, para fazer os atendimentos que faz necessário ao bem-estar das populações que eu represento como deputado estadual. Um abraço.